Fala pessoal, eu gostaria aí de dar esse recadinho para vocês que saiu aí para Nintendo Switch a remasterização de Shadow Man, cara, o clássico do Nintendo 64, fez parte aí da minha vida, da minha adolescência, foi um dos melhores jogos que tinha na época para mim pro Nintendo 64, porque dentro de muitos jogos que tinham temática meio infantil, o Shadow Man na época tinha uma temática mais sombria, mais adulta, né, mais dark. E era um dos poucos jogos que tinha esse tipo de temática no 64, né? Então ele foi uma pérola, né, que saiu na época para o console. E agora nós temos a versão remasterizada aí do jogo para a versão de Nintendo Switch. Então aqui, né, olha só que legal a amplitude do cenário que a gente tem aqui. Cara, esse jogo, na época, tinha umas texturas bem embaçadas. O controle era bem sofrível de se jogar na época. Porque ele tinha um controle meio tanque, né? Então, antigamente... Aqui, segurando o controle, né? Pra vocês verem os comandos. Antigamente, a gente não podia andar assim com ele. Ó, diagonal, pra frente, volta pra trás, assim. Não era dessa forma que você jogava. Antigamente, o analógico do 64 que ficava no centro, ele era meio tanque, né? Então você tinha que andar para frente, aí você tinha que parar, virar para o lado, só que ele não fazia isso. Ele fazia isso, ó, quando você virava para o lado no analógico do 64. Ele virava para as laterais. Então você tinha um controle meio tanque, então você tinha que parar, virar para onde você ia correr e você colocava para frente para andar. Aí você parava, calculava para onde você ia virar e andava. Então você não tinha uma certa habilidade no controle, porque era sofrível jogar ele no 64. Isso era um dos defeitos do jogo, né? Aqui foi corrigido isso, ó. Você tem um controle mais fluido no analógico. Você tem um controle de câmera que ficou fantástico, para baixo, para cima. Você tem esse controle de câmera fluido que no 64 não tinha. E você também pode distanciar a câmera. Você aproxima e distancia para você ter uma amplitude do cenário bem mais vasta. Olha só que legal. As texturas foram totalmente refeitas, né? Nessa versão de Nintendo Switch, com qualidade em HD. E na versão de 64 era tudo embaçado, né? Você não enxergava lá longe, não tinha tantos detalhes no cenário. Essas texturas eram bem embaçadas, sabe? Mas era bonito o jogo, eu gostava. Agora essa versão HD do Switch aqui tá fantástica, cara. Eu recomendo, tá muito boa mesmo. Só fiquei chateado que tinha uma coisa na versão de 64 que eu costumava fazer, que era logo no início do jogo, antes de entrar aqui no mundo dos mortos, lá no mundo real, né? Eu ia para um lugar que ficava escondido depois que eu pegava a arma, onde você atravessava um buraco, você nadava por um lago, matava uns crocodilos e tinha uma cabana que ficava no meio do lago. E lá dentro tinha uma calibre 12, né? Uma 12 escondida, uma escopeta, né? E nessa versão eu fui lá e não tava lá, eles retiraram a arma. Eu fiquei bem triste, né? Por que que teve essa mudança? Acredito que em outros itens também que tinham as suas localizações devem ter sido alterados ou retirados, né? Não sei por que fizeram isso, mas tá aí. Shadow Man para Nintendo Switch saiu acho que ontem e eu baixei hoje aí na minha lojinha que eu tenho do meu Switch. E valendo lembrar também que eu tô com um episódio preparado aí para falar para vocês, para quem tem Nintendo Switch, sobre quais os jogos que eram do Nintendo 64, que foram remasterizados, né? Não foram refeitos, que nem o Shadow Man não foi refeito, ele tá bem quadradão como era na época do 64, ele só foi remasterizado em HD. E falar de alguns jogos que eram do 64, que foram remasterizados para Nintendo Switch aí, quem tiver vontade de experimentar. Não tô falando daqueles jogos de 64 do Nintendo Switch Online, tá? Não é aquilo. Aquilo é exatamente o que tinha no 64. Eu vou falar dos jogos que foram lançados pro Switch separadamente em qualidade HD, que eram do 64. Beleza? Valeu mais uma vez e até o próximo vídeo.